Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo essa aula, mas eu agradeço a você por estar aqui, tá? Fazendo essa aula nesse dia, né? Tirou um tempo aí para buscar conhecimento. O Instituto Cura da Alma, ele tem esse propósito, né? Trazer para você, mulher, né? A cura, o conhecimento, e nós sabemos que um dos caminhos da cura é a busca por conhecimento. Então, o nosso propósito é esse, tá? O tema de hoje do nosso vídeo é mecanismo de cura, e nós vamos falar sobre um mecanismo de cura muito importante, tá? Eu aprendi num curso que eu estou fazendo e aí eu quero compartilhar com você, tá? É de extrema importância. Se você puder pegar aí um papel, um caderno, uma caneta, né? Você um lápis e anotar para depois você pensar, porque isso vai trazer mudança aí para o seu interior, tá bom? Patrícia, como se dá o mecanismo de cura, né? Um dos caminhos, né? Nós sabemos, eu sempre falo sobre isso, que a cura, um dos caminhos é o autoconhecimento. É você buscar o autoconhecimento, né? Buscar o conhecimento, se aprofundar, é o enfrentamento, é o reconhecimento, tá bom? E essa aula aqui tem muito a ver com um curso que nós temos, que é Aconselhar para Curar, né? O curso para você que é conselheiro, que é líder, que aconselha pessoas, tem muito a ver com a aula e você vai se identificar, tá bom? Presta atenção aqui nesse mecanismo aqui, tá? Ó, você vai identificar, né, alguns pontos importantes aqui do nosso interior. Esse mecanismo aqui é o mecanismo do seu interior, do meu interior, tá? Patrícia, o que você quer dizer com isso, tá bom? Se você prestar atenção, tem duas setinhas aqui, tem uma setinha para baixo, indicando aqui doença, tá? E tem uma setinha aqui para cima, indicando saúde, que nós podemos colocar também cura, tá? Esse aqui é um mecanismo interno, tá? Olha que interessante. Patrícia, o que significa aqui essas bolas, tá? Essas bolas significam feridas, traumas, tá bom? Então você pode identificar aqui como traumas. E você vê, né, que quando uma ferida ela adentra o nosso mecanismo interno, você vê que ela começa pequena, né? E conforme ela vai se internalizando, ela vai aumentando. Olha que interessante, isso aqui é um sistema interno, tá? Emocional. E aí você vê que entra aqui, né? Algum fator emocional, tá? Alguma ferida. E essa ferida entra e quanto mais interna ela fica, maior ela fica. Se a gente continuar, essa bola ela tende a crescer. E isso, né, nos traz o adoecimento. Por quê? Porque a ferida não tratada, o trauma, a questão não tratada, quando ela entra nesse sistema interno, quanto mais vai se aprofundando, maior vai ficando, né? E você vê como é interessante. Patrícia, como é que se dá o mecanismo de cura, né? Claro que nós estamos vendo isso aqui, teoricamente, e na prática isso é trabalhoso, né? É trabalhoso no aconselhamento, é trabalhoso na terapia, né? É trabalhoso, né, quando você está trabalhando com alguém esse mecanismo, mas é importante você ter esse entendimento. O mecanismo de cura, ele é o contrário. Você vê que essa seta aqui tá para cima. Olha que interessante, né? E a gente vai pegar, tá? Essa ferida, conforme ela vai saindo, ela vai diminuindo. Presta sua atenção, né? Aí você já vai fazer o processo inverso. Ela vai, ó, vai saindo, ela vai diminuindo até ela sumir e chegar à saúde, a tão desejada saúde emocional, né? Que buscam. Então, esse mecanismo, né, é externalização. Né? Nós chamamos de internalização quando o fator ele entra e ele se aprofunda, trazendo doenças, sintomas, tá?
E aí, quando você consegue externalizar, você vê que isso vai diminuindo essa crença, que são pensamentos, que são questões internas, e vai trazendo a saúde. Patrícia, como é que se dá esse mecanismo de externalização, tá? Existem alguns caminhos, né, que nós chamamos aí, tá, de terapia, tá bom? Aconselhamentos, ó, terapias, aconselhamentos, tá? Você colocar, conforme você, né, vai colocando, vai externalizando, né, questões internas, conforme você vai externalizando, você vai alcançando a cura. Esse mecanismo, ele é real, e esse mecanismo, tá, de internalização e externalização, né, dentro do aparelho emocional é real, tá? Você falar, né, você falar, ou seja, ó, diminui. Isso aqui é comprovado, tá bom? Conforme você vai externalizando, você vai diminuindo, você vai trabalhando, né? Essa aula, né, essa meditação de hoje, essa questão do mecanismo de cura, né, vai se tornar um curso futuro. E nós vamos detalhar, tá? Tanto essas feridas, quanto esse mecanismo de externalização, de internalização, né, o aconselhamento, né, a terapia, a importância, né? Nós chamamos também essas feridas aqui de lixo emocional, e você vai entender, tá? Nesse curso você vai entender, tá bom? Esse curso ele está previsto para o próximo mês e nós vamos falar sobre isso, tá? Vai ser de extrema importância. Espero que esse vídeo, se você puder copiar esse mecanismo, esse vídeo traga para você um entendimento e você se identifique, né? Porque esse é o propósito. Deixa aqui seu comentário nessa pequena aula de hoje. Patrícia, eu concordo, eu discordo, eu tenho vivido um processo de internalização e eu preciso, né, passar de internalização para externalização, verdadeiramente, né? Tem conselheiros que chamam de confissão. Confissão é o processo de externalização, né? Você entrar num processo de confissão, de você conseguir tirar e diminuir essas feridas, esses lixos, né, emocionais que muitas vezes paralisam a nossa vida, tá? Então eu te espero, né, lá no curso que vai ser divulgado ainda, está sendo criado, tá bom? Mas enquanto isso, deixa seu comentário aqui, tá? Nessa aula. Até mais!